continuando a conversa. Sintomas fisiológicos do estresse, então. Dificuldade para dormir, então tem que ficar atento. Queda de cabelo em excesso. A pessoa acorda já cansado, tá sempre cansado, passa o dia inteiro indisposto, por mais que já tenha descansado, né? Alergias na pele, então tem gente que tem a psoríase, né? Coceiras, muitas vezes aparecem diferentes dermatites devido ao estresse, gastrite, úlceras, tensão muscular, porque a pessoa fica tensa o dia todo. Psicólogo é muito aqui, né? Ele tem os ombros muito tensos, que fica o dia todo nessa posição e ouvindo, né? Muita coisa e fica daí se tensionando, também provoca estresse. Imunidade baixa, e é por isso que o estresse está muito ligado a infecções. Quando a gente está estressado, a gente fica mais vulnerável a ter, né, infecções, doenças como gripes e diferentes tipos de infecções também. E mudanças de apetite, para mais, para menos. Tem pessoas que comem muito, comem mais, tem compulsão até muitas vezes, né, por comida estressada, e tem outras que não conseguem comer. Tem uma perda de apetite muito grande. E tem pessoas que chegam até a ter tonturas. Então são inúmeros os sintomas que tem que ficar, né, atento. Muitas vezes a pessoa estressada, ela perde a crítica que está estressada e precisa outras pessoas falarem para ela que ela está naquele ritmo já um pouco fora do normal. Mas falando então de uma maneira geral do estresse, o estresse ele acaba sendo o quê? Ele é uma resposta do nosso organismo devido a uma repetição de exigências físicas e psicológicas. Eu fico num padrão me exigindo fisicamente, psicologicamente, e essa exigência vai gerar uma resposta fisiológica. O nosso corpo vai reagir, o nosso organismo vai dizer que aquilo não é saudável e vai muitas vezes se adoentar para nos avisar. Calma, chega, diminui teu ritmo, eu preciso encontrar o meu equilíbrio novamente. Por quê? Porque o nosso organismo a gente vai chamar de homeostase, que é quando a gente está naquela fase de equilíbrio, que é quando a gente está no estresse ideal, que é a primeira fase do estresse. Por quê? Porque a gente precisa de estresse também, né? O estresse ideal é quando eu tô a primeira fase, que vai ser chamada de fase alerta. Vou falar então para vocês aqui do modelo que a gente vai chamar de modelo quadrifásico do estresse. Esse modelo, o que ele vai dizer? Que nós temos 4 fases do estresse. A primeira é a saudável, que é a do estresse ideal, que vai se chamar a fase de alerta. O que quer dizer? O meu organismo, ele vai, por exemplo, entrar em alerta por causa de uma situação estressante. Pode ser boa ou ruim. Por exemplo, um estresse bom, um casamento, uma noiva pode estar super estressada. É uma coisa ruim. É uma coisa boa, né? Quer dizer. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter esse estado de alerta para eu ter esse ânimo, para eu ir atrás das coisas, para eu produzir essa adrenalina da fase do estresse. Ela vai ser boa, porque vai me gerar energia para eu produzir, para eu ser criativa. Só que o que vai acontecer? Eu não posso ficar em estado de alerta muito tempo. O meu organismo, ele precisa entrar em homeostase de novo, ou seja, homeostase e equilíbrio, ou seja, eu preciso diminuir um pouco o meu ritmo após um período de eu estar de alerta. Então, por exemplo, eu tive uma semana com um evento muito importante, uma semana que teve lá uma reformulação no meu trabalho, eu tive que ter um ritmo muito intenso. Então, eu posso ficar um tempo nesse estado de alerta, mas depois de um tempo, digamos que eu tô falando de uma semana, né? A gente não pode ficar muito tempo num ritmo muito acelerado. Por isso que existe o final de semana, muitas vezes é por isso, eu preciso pelo menos de um dia para descansar. Então o meu organismo, ele precisa entrar de volta nessa homeostase para depois descansa e entrar novamente em um período de alerta. Ou seja, eu posso ter estresse, mas eu tenho que fazer intervalos entre esse estresse. Intervalos são descansos, né, pessoal? Então eu tenho que ter pausas, né, nesse meu ritmo acelerado. A segunda fase vai ser da resistência, que é quando eu já deveria ter diminuído o meu ritmo, o meu estado de alerta, né? O meu corpo, ele já tá me avisando que eu já tô há muito tempo em alerta, num ritmo forte, e a minha produtividade vai começar a cair. Por quê? Porque o meu cortisol tá aumentando, eu tô tendo um aumento muito grande de cortisol. O que o cortisol faz, pessoal?
Quando eu tô muito estressado, quanto mais estressado, maior meu cortisol. O cortisol, ele baixa a nossa imunidade. E aí, por isso que a gente fica mais vulnerável a doenças. A terceira fase é de quase exaustão, que nós vamos chamar. Que aí é quando eu já excedi o meu limite, eu já tô com uma ansiedade exacerbada e o meu cortisol tá muito lá em cima mesmo. E nessa hora cai muito a minha produtividade e também a minha saúde, porque nessa hora o cortisol já tá muito alto mesmo e a imunidade caiu. E a quarta fase, que daí já é um quadro patológico do estresse, que aí o ideal é até procurar uma ajuda de um psiquiatra, porque muitas vezes vai precisar de medicação, então precisa de uma avaliação, né? De repente pode não utilizar medicação, pode fazer uma terapia, pode ser uma junção das duas coisas, que vai ser essa fase patológica, que pode desenvolver depressão, e aí eu vou ter sintomas fisiológicos mais sérios, daí como pressão alta, psoríase e inúmeras infecções que a gente até já comentou. Né? Então o estresse ele acaba sendo um problema psicológico, mas que tem sintomas fisiológicos também, então a gente tem que prestar atenção nisso. Tô vendo aqui vocês entrando, vão mandando perguntas. Quem mandou pergunta no outro vídeo, por favor, mande de novo, que aí eu consigo ver aqui o que vocês colocaram. O que a gente vai conversar então, pessoal? O que a gente vai falar do que a gente pode fazer no nosso dia a dia, né? Que vocês perguntaram, o que eu faço para lidar com esse estresse do dia a dia? Eu acho que a gente pode falar de 3 coisas principais, 3 hábitos principais que você tem que fazer todos os dias. Primeira recurso ideal, você tem que acordar sempre, não acorda no último horário que você teria que sair de casa, no último horário apertado. Acorda um pouco antes, para você acordar tranquilo, para não acordar correndo. Então, acorda, se espreguiça na cama e faça alguma coisa, inicie seu dia de uma forma tranquila, de uma forma agradável. Não começa o dia já acelerado. Então, tem pessoas que precisam, né? É o banho, que quer ouvir uma música relaxante, um banho mais demorado. Outras é tomar um café, ler, fazer uma leitura gostosa. Uma coisa que é ideal até por estresse, acordar mais cedo para fazer uma atividade física. Muito bom começar o dia assim. Meditando, fazendo coisas relaxantes para vocês. Saiu atrasado, não vai dar tempo, tô correndo, né? Faça no ônibus, coloca no ônibus uma música que você gosta no fone, sai com fone de ouvido, leva um livro que faça bem para você, né, ler. Então começa a prestar atenção no que é bom para você, de que forma é bom para você começar o seu dia. Não acelerar. Outra coisa importante, durante o dia, sempre, todos os dias, fazer algo que gaste energia, que você goste. Um esporte é o ideal, caminhada, alguma coisa que você goste que vai te fazer gastar energia, gastar adrenalina, colocar para fora. O ideal, claro, sempre vão ser exercícios físicos, né? E aí você pode ver qual tipo de exercício você gosta, uma dança, uma caminhada. Aí você vai ter que ver o que você vai gostar. E a terceira dica para lidar com o estresse, que é muito importante, é principalmente à noite. Você precisa de um hobby. Você precisa descansar. Você precisa fazer coisas que desacelerem. Todo mundo merece fazer todos os dias alguma atividade de lazer, alguma atividade de prazer. E que relaxe, que não acelere. Então, à noite, eu preciso saber o que eu gosto. Qual é o meu distrator do estresse à noite? Para deitar, o que é bom? Eu ler coisas que vão me relaxar, não que vão me acelerar. Como, por exemplo, muitas pessoas ficam, né, no celular, vendo e-mail, resolvendo problema, quando tá deitado à noite. Aí não dá. Realmente não, você vai ficar mais estressado ainda. Tem que desacelerar. E uma regra básica, os problemas do dia ficam para o dia. A noite é pra gente descansar, é pra gente ter lazer. Não importa o estresse que você está vivendo, não vai mudar você ficar estressado à noite ou não. E o que você tem que pensar se você está passando por uma coisa muito difícil? Olha, eu tô passando por um problema tão difícil que eu mereço relaxar. Eu mereço não pensar nele agora. Uma dica muito importante pra gente se organizar é a gente se programar
em quando vai pensar naquele problema. Até me programo para pensar em que momento eu vou me preocupar. Então agora eu vou relaxar, vou fazer o que eu gosto, vou fazer um hobby, uma atividade relaxante, e amanhã em tal horário eu vou decidir esse problema. E aí eu reservo um tempo para pensar no próprio problema mesmo, tá? Para eu não ficar me preocupando antes da hora, para eu não me preocupar, porque vira uma preocupação inútil eu ficar pensando em algo que não vai mudar nada à noite, né? Não vai mudar em nada o que eu tô sentindo. Vamos ver o que vocês estão falando. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Vamos ver. O Edgar: 2 estressados convivem, um se trata e outro não, como conviver? Edgar, esse é um dos piores problemas hoje em dia, né? Porque os casais, cada um tá se estressando com o seu problema e nenhum tá se ajudando. Aí fica muito complicado. O que é o ideal é a gente dividir o nosso problema com o nosso parceiro como uma forma tanto para eu desabafar o meu problema e dividir com ele, como que quando você ouvir o problema dela, você também vai estar um pouco desopilando do seu. Então é bom a gente dividir os problemas com o parceiro. Conversa com ela, Edgar. Muitas vezes ela não está se sentindo ouvida, né? Então, às vezes a gente quer ajudar, né? Alguma forma de resolver o problema do outro. Mas o outro muitas vezes só quer ser ouvido, quer ser apoiado. Então a gente tem que ver também de que forma que vocês não estão conversando, não estão se entendendo. Rosana Souza, boa noite. Leandro Gomes: o estresse causa sono? Muito, Leandro. O estresse pode causar muito sono, por quê? Porque a pessoa fica com dificuldade para dormir, ela dorme mal, então ela acorda cansada e ela tem até às vezes essa impressão de que ela tá dormindo demais. Só que o problema é que ela tá dormindo em quantidade, não em qualidade. E aí atrapalha bastante. Então a pessoa tá sempre se sentindo indisposta e com sono, porque ela não dorme bem à noite, porque ela tá estressada. O estresse, ele influencia totalmente no nosso sono. Tenta fazer uma respiração relaxante, Edgar. Não levar o celular pra cama. Não foi o Edgar que falou do sono, foi a Rosana. Tenta não levar o celular pro sono, relaxar. O quarto, ele é um lugar para dormir, não é lugar pra gente ficar de dia fazendo coisas, estudando, né? A gente tem que arrumar, geralmente, às vezes a gente não tem espaço em casa, mas quem tem a oportunidade tem que deixar o quarto para dormir e namorar, e deu. Não pode ficar levando muitos problemas da rua pro quarto, porque a gente tem que associar o quarto a um lugar relaxante. Tá? E tenta respirar fundo, né? Fazer a respiração diafragmática, que é uma respiração, né, que a gente vai trabalhar aqui mais, né, nessa região. Então a gente vai crescer aqui e não vai movimentar. Eu já até publiquei na página algumas vezes, que é uma respiração para te relaxar antes de dormir. Joelcio: qual a relação do estresse com o tremor das mãos? Aí vai depender, Joelcio. Pode ser um sintoma fisiológico seu por estar nervoso, mas se for um tremor contínuo, você tem que procurar uma avaliação. Você vai ter que ver, você vai ter que procurar um médico para avaliar isso, tá? Quanto tempo tem esse tremor? É em algum momento de estresse que te dá essa reação? Ou você tá contínuo? Se é num momento de estresse, é muito comum, né? Vai ter uma aceleração cardíaca e tu vai ficar mais nervoso. Pode ser isso, em situações de estresse. Vamos ver mais o que vocês estão falando, que eu não estão carregando todos aqui para mim. Rayane: boa noite, tenho uma dúvida. Sempre tem um horário à tarde que fico muito ansiosa